Oi, galerinha, vamos lá, né? Mais uma sequência de videoaulas. Mas essa semana, né, é uma semana especial porque estamos no mês de junho, né? Um mês mais esperado e mais comemorado também por nós todos, né? Esse ano vai ser um pouco diferente, claro, né? Todo mundo vai comemorar nas suas casas, não vai poder ter aquela aglomeração, os arraiais e tudo. Mas eu mesmo já estou em clima, porque eu já sou dessas, né? Já coloquei aqui meu aplique no cabelo, de flores, de girassol, né? Espero que vocês também comecem aí a se enfeitar, né? Para receber essas comemorações, tá certo? Mas também não podemos parar, né, os nossos conteúdos. E o conteúdo dessa semana será sobre as duas independências, porque é um assunto tranquilo, né? É bem rápido de ser explicado, vocês vão entender. Então eu já vou colocar nessa aula as duas independências. A independência da Argentina e a independência do Paraguai, tá certo? No período colonial, né, a região onde hoje é a Argentina, ela fazia parte do vice-reino do Rio do Prata. Esse território ele incluía também a atual, que eu já coloquei aqui, a Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile. Em 1806 e 1807, por causa de alguns conflitos entre países europeus, essa região ela foi invadida por tropas inglesas. Só que, porém, quem se mobilizou para expulsar os invasores foram moradores da colônia, né? Isso permitiu que esse desenvolvimento nessa região se desenvolvesse, né, um exército forte, e um exército não só forte, mas também um exército local. Além de um sentimento aí de autonomia em relação aos espanhóis. Esse processo aqui de independência, ele teve início em 1810, de um modo semelhante ao que ocorreu lá na Venezuela. Lembram, num assunto anterior que foi o processo de independência? Então foi quase esse mesmo processo, né? Só que aqui, o que é que a gente vai observar? Primeiro, houve a deposição, né, do rei espanhol, ocasionando aí a formação de uma junta governativa em Buenos Aires, com propostas do governo de autonomia do domínio europeu e também aí com as forças militares que eram recém-formadas na região, tá certo? Esse episódio, eu coloquei aqui, ele ficou conhecido como Revolução de Maio, tá certo? Na região do vice-reino do Prata, nem todos aí aceitaram essas ideias, né, de autonomia. Por quê? Porque havia uma grande diversidade de interesses entre esses adeptos da independência, né? Principalmente no que se refere ao domínio aí do território, do local onde ficava o Buenos Aires, né? Nessa região. Isso aí gerou alguns conflitos militares, né? Da Declaração de Independência. Então, essa declaração ela foi oficializada em 1816, formando aí um país independente das províncias, né, unidas do Rio do Prata, tá certo? Eu coloquei alguns tópicos que vocês vão lembrar quando vocês ou retornarem o vídeo. Essa independência argentina, ela tornou-se possível com algumas consequências, né, de alguns fenômenos, né, dos quais a gente pode, eu estou fazendo aqui uma recapitulando, né, o conteúdo. Primeiro, quais foram esses fenômenos? O fenômeno que a gente pode destacar, a crise do antigo regime foi uma dessas. Outra, crise espanhola. A ascensão napoleônica, porque vocês sabem que quase todos os processos de independência, Napoleão, ele estava envolvido, não diretamente, né? Por consequências de alguma coisa que eles estavam dominando. Então teve também essa importância. Também outro ponto importante foi a deposição da realeza espanhola. Eu não coloquei aqui no quadro, mas o que a gente pode analisar em relação a isso é a questão de uma figura importante, porque todas as independências, né,
que foi falado no decorrer dos conteúdos de independência, a gente tem que ver que, obviamente, tem uma parcela, né? A população em geral insatisfeita, mas sempre tem alguma figura importante. E essa daqui da Argentina não ficaria, não seria o contrário, né? Aqui a gente pode destacar a figura de San Martín. Quem foi San Martín? Ele era um argentino, nasceu na Argentina, mas, na verdade, ele, do nascimento até as suas conquistas, a gente pode dizer que ele se torna, né, um espanhol. Ele foi um fiel defensor da monarquia por mais de 20 anos. Depois daquela invasão da Península Ibérica por Napoleão, olha novamente Napoleão aí, a figura de Napoleão, ele luta contra a invasão francesa, ele torna-se tenente, né, tenente-coronel, e aí, só depois desse episódio, é que ele retorna, né, para a Argentina, em 1812, né? Quer dizer, ele que ficou mais de 20 anos sobre uma monarquia, ele volta-se para a Argentina e aí, com essa volta de San Martín, é que ele luta, né, ao lado da Argentina. Ele é a pessoa em que ele conduz nesse processo de independência, tá certo? Então, vocês analisaram os fatos que foram importantes para essa dependência, né, da Argentina. Por quê? Porque era uma região que fazia parte de todo esse território aqui, né? Território que incluía o Uruguai, Bolívia, Paraguai, o Chile. Então, somente em 1812, com a ajuda de San Martín, é que esse território ele é unificado em um único, que é o país hoje, a Argentina, tá certo? Então agora vamos para a independência do Paraguai, que foi até, não tem muitas características que vocês podem achar de uma importância, né? Então, o Paraguai no período colonial, grande parte da região que hoje é o Paraguai era dominada por uma ordem religiosa, uma ordem religiosa jesuíta, tá certo? Então, o que é, né, que os jesuítas eles tinham como uma característica, né? Qual era o objetivo desses jesuítas, né? A gente observa na ocupação daqui do Brasil, em alguns países, que a principal característica eram as missões. E essas missões tinham por objetivo converter os povos indígenas e a exploração desses povos indígenas, né? Que nesse contexto aqui, não só essa exploração, ela era vinculada com a produção e cultivo de subsistência da época. Era o milho, eram produtos que só serviam para os próprios sustentos, tá certo? Algumas reformas foram feitas, né, nesse período aqui. Dentre essas reformas, pela dinastia dos Bourbons, eles expulsam aí os jesuítas, né? Expulsam os jesuítas das Américas Espanholas. E aí eles retomam a dominação, que era um momento praticamente, uma grande parte, com os jesuítas, com essa ordem religiosa. Só que aí no século XVIII, há um processo aí que é chamado de Intendência do Vice-Reino, que era ligada a Buenos Aires, com a fronteira com Portugal. Esse processo de independência, ele se dá por alguns acontecimentos, sempre os acontecimentos que eram vinculados com Buenos Aires. Por quê? E aí ele declara aí, há uma declaração do governo, a autonomia total da Espanha. Por quê? Porque aí eles não iam aqui mais depender de uma ordem religiosa, nenhuma imposição, e se tornavam independentes. Só que essa declaração de independência, ela só vem em 1810. Vem bem antes da Argentina, que só foi possível em 1812, 2 anos depois da independência do Paraguai.
Então, essa região Paraguai, ela não aceitou, porque ela estava ainda com um processo ainda de independência. Lembra aqui que aqui, ó, eles iniciam ainda. Com essa iniciativa, né, de se tornar independente, eles aí interferem na possível independência do Paraguai. Então, a região do Paraguai, ela não aceitou a se submeter, né, às ordens de Buenos Aires, e aí, depois de um ano de muita luta, eles aí declaram a independência do Paraguai em 1811. Então, são essas duas independências que vocês, essa semana, vão... eu vou explicar a atividade que vai dessa semana, né, que vocês vão ter que realizar. E agora eu vou corrigir uma atividade que foi do dia 3/6, as duas páginas do livro, da página 316 e a página 317. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Olha, para vocês observarem, para não ficar dúvida no conteúdo, eu basicamente não coloquei... Professora, por que você não colocou muito conteúdo relacionado à independência do Paraguai? Porque no livro de vocês não traz nenhuma informação a mais. Claro que esse processo, eu poderia falar da questão inicial, como é que estava organizado esses países que ele dependia, o Paraguai, mas não ia surtir efeito, porque o livro já traz algo já que vocês... necessário mesmo para a compreensão, né? Ao contrário da Argentina, esses conflitos aqui no Paraguai, alguns conflitos militares entre paraguaios e argentinos, a independência ela foi oficializada, né? Foi uma república implantada e o político da época, José Gaspar Rodrigues Francia, assumiu aí a presidência dos paraguaios com os poderes ditatoriais, né, governando por 26 anos, superou, né, o governo aqui do presidente Vargas. Então, só que se vocês observarem no que eu falei, o governo dele foi um governo ditatorial, né, possivelmente alguma manobra para que ele se mantesse muitos anos, na verdade muitos anos não, 26 anos no poder. Com os paraguaios, tá certo? Na imagem, tem uma gravura no livro 321 que vai apontar aqui, vai representar aqui o juramento da independência paraguaia. E depois tem uma imagem mais recente, de 2015, que é da Praça das Armas, né? O movimento de independência, que tem lá no Paraguai, tá certo? Então vamos para as correções da atividade da página 316 e da página 317. Na página 316, vocês, na atividade, vai preencher as lacunas das frases a seguir sobre o início do processo de independência das Américas Espanholas. Então, a atividade aqui é sobre ainda a primeira... porque a semana passada eu falei sobre a independência da Venezuela, mas a atividade é sobre ainda, né? Ainda é sobre a espanhola. Então vamos lá. A letra A foi uma medida econômica que centralizava as relações comerciais entre colônias e metrópoles. Isso aí, a resposta correta da letra A é exclusivo comercial. Uma exclusividade do comércio. Quando a gente tem uma exclusividade, algumas características falam de monopólio, mas pode ser intitulado também exclusivo comercial no que fala do conteúdo das independências espanholas, tá certo? Então, resposta da letra A, exclusivo comercial. Na letra B, eram descendentes de espanhóis que formavam elite colonial na América. Essa só foi a única que eu coloquei. Lembra que eu coloquei lá o crioulos? Crioulos com 2 L's, tá certo? Eram os bem-nascidos, eram os descendentes. Na letra C, as reformas políticas e econômicas estabelecidas pelos possibilitaram gradativamente o fim exclusivo do comercial
instaurado nas colônias. Olha aqui, olha, os Borbons, você vai colocar essa palavra aqui, Borbons, que foi uma dinastia nesse contexto espanhol, tá certo? Na letra D, o crescimento comercial e a ascensão das elites comerciais da América foram fatores determinantes para das colônias espanholas. O que a gente está abordando já tem, acho que, 3 videoaulas, que são as independências, tá certo? Então, resposta correta da letra D é independências. Segunda questão, vou ler, viu? As independências das colônias espanholas na América estão ligadas diretamente a diversos fatores. Entre eles, as transformações políticas na Europa e as transformações políticas ocorridas na América Latina. Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta, a letra A, o fim do exclusivo comercial gerou uma crise econômica nas colônias. Gente, até a primeira questão já está dizendo, havia a exclusividade comercial, então já nem marque, porque não tinha a possibilidade, era esse o motivo, algum dos motivos, né, que houve essa questão da independência, porque havia esse exclusivo comercial, não houve o fim, então a letra A está errada. Na letra B, a deposição de Fernando VII por Napoleão Bonaparte e o enfraquecimento do domínio espanhol na América possibilitaram as elites coloniais ganharem força, gerando diversos movimentos emancipatórios por toda a América Espanhola. Então a resposta correta é a letra B. Até porque, até quando a gente fala da Argentina, a gente vai observar que teve essa deposição que foi bastante importante quando ele foi deposto. Na terceira questão, usando as palavras do quadro, escreva um texto, né, sobre as independências da América. Então, tem independência, elite colonial, Bourbons, junta governativas e colônias. Gente, aqui, até se você pegar no próprio texto, nos vídeos, na sequência de mapas mentais, eu já trago a sequência certinha. Então, isso aí vocês vão e façam esse texto, tá certo? Vamos lá agora na página 317 e a página 317 só tem uma única pergunta. Então, essa atividade dessa semana foi bem tranquila, tá certo? Então, vamos lá, olha. Na primeira questão e última, a gente vai... na primeira questão, quais as principais reivindicações de Tupã Amaruque II? Que vocês podem tirar até do texto, porque tem um texto que vem falando, relacionando, né, esse movimento, tá certo? Então, vamos lá. Quais são as principais reivindicações dele? Primeiro, a reivindicação dele era a expulsão dos espanhóis e de suas instituições administrativas, a valorização dos descendentes, que eram incas, e a introdução de medidas que alterassem a estrutura econômica com o fim da mita e a liberdade, né, comercial, tá certo? Então, essas daqui foram a correção. Corrijam direitinho. Se não entendeu, volte o vídeo, mas faça essas correções que vão ser importantíssimas ao nosso retorno, né? E a próxima semana, que é uma semana mais especial ainda, que é uma semana que a gente já está nos festejos juninos, né? Espero que todos estejam bem em casa. Então, até a próxima semana, tá certo?